Muito bom dia a todos que nos ouvem, a todos que estão presentes. Essa é uma sessão especialíssima da nossa querida Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, porque começamos nessa data, 6 de setembro de 2022, o projeto aprovado pelo nosso Conselho Científico e pela nossa diretoria, que recebeu o nome de Projeto Memórias da Acamerge. O objetivo principal desse projeto vem a ser exatamente uma atualização de nossa história, um revisitar de nossos primórdios, uma imersão no passado recente, para que possamos entender bem o que significa e o que vai significar por todos os anos que virão a nossa academia. E nada melhor de conversarmos por aqueles que pensaram primeiro na Acamerge, os fundadores. É bem certo que hoje temos poucos no nosso convívio, mas os fundadores sempre terão na história o seu renome, o seu nome, o seu renome muito agregado à criação, naturalmente, e o desenvolvimento da Acamerge. Esse projeto, como eu disse inicialmente, ele vai nos dar uma atualidade do que foi há 48, 49, 50 anos o pensar desta academia. Quando nós revisitamos dados históricos, certamente muitos dados não serão abordados, ou por esquecimento, ou por algum equívoco em determinadas interpretações. Mas o que nós vamos conseguir com esse projeto certamente será motivo de pesquisa, motivo de acesso às novas gerações, aos nossos alunos, aos nossos novos acadêmicos, aos nossos novíssimos acadêmicos, àqueles que se candidatam ao postular uma cadeira de membro titular na nossa Acamerge. Por esses motivos só já seria importante esse projeto. Mas ele tem uma audácia desculpe, o jovem presidente. E essa audácia vai exatamente nos contar fatos que não só da história da Acamerge, mas fatos que concorreram e estiveram juntos na nossa história de Niterói, do estado do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do nosso próprio Brasil. E essa audácia eu faço questão de ressaltar, porque nós poderemos ter um documentário rico em todos os aspectos, acadêmico, científico, histórico e até mesmo de nossas relíquias do primórdio da nossa academia. Entre os nossos queridos fundadores, em conversa com vários, contamos hoje iniciar o nosso projeto exatamente pelo professor Herbert Praxedes. O professor Herbert Praxedes, não posso anunciá-lo ou dizer qualquer coisa sobre este eminente cientista, professor de méritos inquestionáveis. E eu tenho aqui, até poderia anunciá-lo como um pioneiro no tratamento da exsanguínea transfusão na icterícia do recém-nato. Poderia, professor Praxedes, apresentá-lo como um professor livre-docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Poderia lhe apresentar, professor, como ex-diretor do Hospital Getúlio Vargas Filho, o chamado Getulinho, de Niterói. Enfim, poderia apresentá-lo como professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Mas eu vou preferir apresentá-lo, professor, como descobridor da variante da hemoglobina. Um trabalho que o senhor, com tanto carinho, tanta labuta, fez por tantos anos e foi agraciado com prêmios e com aplausos que até hoje ressoam. O senhor é um descobridor da hemoglobina variante. E essa contribuição, professor, ela é, diria para todos, a verdadeira imortalidade, professor. Porque, além de tudo, o senhor conseguiu, através do seu trabalho, da sua labuta, da sua dedicação, colocar que a hemoglobina fosse batizada como hemoglobina Niterói. E isso nos faz muito mais cariocas, fluminenses e brasileiros. Muito obrigado, professor, por toda a sua contribuição, pela sua vida acadêmica e também aqui nesse projeto, principalmente, por também ter ajudado a pensar em construir uma academia de medicina do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esse projeto se inicia, amigos, e essas fases de entrevistas com os nossos eminentes mestres, fundadores, ela vai constituir em 3 blocos. Num primeiro bloco, naturalmente, nós deixaremos à disposição o nosso querido professor Herbert Prachedes de nos falar sobre peculiaridades, sobre particularidades, sobre algo que possa ser de notório para que nós possamos depois, revisitando, recordar e até enaltecer mais uma vez a sua personalidade. Então, esse primeiro bloco, nós deixaremos à vontade o nosso querido professor Herbert Prachedes para a sua exposição. Num segundo bloco, passaremos algumas perguntas essas simples, mas com, ao mesmo tempo, ser simples, profundas, para que nós possamos registrar momentos históricos da nossa CAMERJ. E num terceiro bloco, nós daremos aí a palavra aos comentários dos nossos eminentes confrades e confreira aqui presentes, que eu conto nessa sessão com a presença do nosso querido ex-presidente, presidente atual do Conselho Científico, o acadêmico titular, professor doutor Luiz Augusto de Freitas Pinheiro. Conto também com membros do Conselho Científico, professor Marcos Freitas e a professora doutora Vânia Silame. Então, nós aqui estamos numa chamada comitiva na residência do nosso querido professor Herbert Prachedes, justamente para dar início e começar a concretizar aquilo que sonhamos, o projeto Memórias da CAMERJ. Com isso, eu passo a palavra primeiro ao professor Luiz Augusto, nosso presidente do Conselho Científico, que também fará algumas considerações. Por favor, professor. Bom dia a todos. Muito brevemente, para a gente deixar o nosso convidado exatamente falar, eu só queria lembrar que eu conheci, me permita, vou tornar a coisa um pouco coloquial. Eu conheci Prachedes quando eu era acadêmico de medicina, mais ou menos em 1958, 59, no então, na época, Hospital Municipal Antônio Pedro. Na época que eu fui para lá, a primeira coisa que um estudante de medicina fazia naquela época era exatamente trabalhar no banco de sangue. E por ali eu conheci Prachedes, ele foi chefe de laboratório. Depois eu passei a ser interno acadêmico, e ele era o chefe, fazia os exames de laboratório de urgência para nós no pronto-socorro. Um grande amigo dele foi meu chefe, Austrelino Correia Dias Filho.
Ou seja, a gente tem uma história de longa data. Mas eu hoje aqui